para ir embora já, né? Mas eu prometo que vou só provocar um pouquinho mais vocês. Talvez isso tenha sido uma introdução da palavra. Porque o tema que eu tinha colocado, e eu estou falando sobre salvação, e falei que a salvação principal que Jesus veio trazer é a salvação do homem, é do pecado, dessa deformidade que o pecado gerou na humanidade. E a principal deformidade foi no nosso DNA, no nosso ser, né? O nosso ser foi totalmente abalado, o nosso emocional, o nosso gosto, os nossos relacionamentos interpessoais. A gente hoje tem dificuldade com tudo. E quando Jesus fala que aquele que quer ir após Ele tem que negar a si mesmo, e às vezes a igreja prega, você precisa renunciar, os vícios, você precisa renunciar às vezes um relacionamento, algumas coisas que você gosta. Às vezes o ser humano não entende isso, fala assim, esse Jesus não é um Jesus de amor, porque se Ele me amasse, Ele ia aceitar tudo que eu gosto, tudo que eu quero, tudo que me dá prazer, não, é que isso daí, o que você gosta, o que te dá prazer, as tuas intenções, são todas deturpadas, todas foram destruídas, todas foram adulteradas, e tudo isso, além de estar te levando para o inferno, tem dominado você, tem te levado para uma vida infeliz, uma vida triste, uma vida de prisioneiro, de escravo do pecado. E quando Jesus vem, Ele vem para te libertar de tudo isso. Ele vem para te libertar dessa natureza. Então quando Ele fala que você precisa negar, aquele que aceita Jesus, ele tem que negar, entender que ele é pecador. E quando a gente fala, você reconhece que você é pecador, você reconhece que você tem essa natureza herdada em Adão, porque quando Eva, o primeiro casal, a primeira matriz, acontece isso, ali eles se revoltam, se rebelam, desobedecem a Deus, ali entra a morte, ali entra toda essa confusão. E assim a gente herdou, a humanidade herdou. Mas Jesus, desde lá, Deus promete algo, Deus promete o Salvador, Deus promete a redenção, Deus promete a recuperação do homem. E daí Jesus vem. Só que as pessoas têm dificuldade, porque isso é algo espiritual, é pela fé. Não é algo que eu faço, não é um ritual. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar quantas chibatadas em mim? Eu tenho que andar quantas... Porque o homem, ele tem uma das coisas que é difícil de um homem entender, é as coisas espirituais. Ele não entende fé. Mas como que eu faço isso? É acreditar em Jesus. É aceitar que na cruz do Calvário, o sacrifício, a morte e ressurreição de Jesus, quando eu creio naquilo, que no sacrifício de Jesus, Ele me faz uma nova vida, Ele me dá a liberdade, Ele paga essa dívida. Então se eu acredito naquilo, eu posso receber uma nova identidade, uma nova vida. Então eu fico livre dessa vida? Não, você pode, pela fé, você vai ficar livre do domínio dessa vida. Mas essa vida vai continuar andando com você. Essa vida vai continuar querendo te influenciar. Mas daí pela fé, não. Mas hoje eu tenho uma nova vida, que é o Espírito Santo de Deus que vem habitar em mim e começa a gerar em mim uma nova natureza, a natureza de Cristo. E daí essa natureza de Cristo começa a me dar poder. O Espírito Santo, ela começa a gerar em mim paz, alegria. Ela começa a gerar em mim domínio próprio,
a ponto de eu ficar, porque da minha natureza, a hora que alguém me fecha no sinal, eu querer xingar, eu querer ir lá, eu também fechar ele. É da minha natureza eu odiar, eu querer matar, eu querer descontar, eu querer me vingar. Mas é da nova natureza eu perdoar, eu ter longanimidade. São frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Domínio próprio, mansidão. Ai, o que é isso, pastor? São as características desse novo homem. Mas para eu viver dessa maneira, eu preciso renunciar a esse velho homem. Não é? Ai não, então eu vou me converter, eu vou aceitar essa nova natureza e pronto, agora Deus faz tudo o resto. Não, existe essa luta que eu preciso, por isso que é pela fé, porque senão fica muito fácil. Ai, aceitei Jesus, porque lá Adão, o primeiro casal, foi por eles acreditarem, faltou acreditar na palavra do Pai, de Deus. Se vocês desobedecerem, se vocês comerem desse fruto, vocês vão sofrer, vocês vão pecarem, vocês vão morrer, a morte vai entrar, e um monte de coisa vai acontecer. Ah não, mas olha, acho que o que ele está falando, o que a serpente está falando, o que o inimigo está falando, olha quanta coisa legal, quanta coisa bonita, hoje está diante de mim e você. Olha o que o mundo fala, olha o que a natureza fala, que isso é gostoso, que isso é bom. Pela fé, o que Jesus fala? Quem que eu vou ouvir? Eu vou ouvir a serpente? Isso depende da nossa salvação. Assim, porque daí tem gente que fica assim, ah, mas eu tenho culpa lá porque eu herdei, se foi quem errou foi Eva, quem errou foi Adão, quem não sei o que, ué, você está fazendo igualzinho aqui, você está escolhendo ouvir uma palavra, você está escolhendo seguir, porque lá, Eva, quando ele mostra o fruto, fala que Eva olhou, falou que viu que era desejável, viu que era legal para dar conhecimento, entendimento. Hoje a gente fica vendo, olha lá, e hoje a mídia mais do que nunca mostra tudo que é legal, tudo que é bonito, coloca lá essas mentiras travestidas de verdades, com uma coisa legal, e fica lá, e daí vem a palavra de Deus, fala, não, isso vai fazer mal, isso vai te levar à morte, isso vai trazer danos para o teu casamento, isso vai gerar coisas ruins para o teu futuro. Não, mas olha, aquilo lá é desejável, aquilo lá é gostoso, aquilo lá, mas dá para renunciar? Porque você não, dá para você aceitar a salvação em Jesus pela fé na sua palavra, pela fé na palavra de Jesus, pela fé no sacrifício de Jesus. Quando a gente faz isso, a gente começa a ser empoderado do Espírito Santo de Deus, e quanto mais passos eu dou em direção ao Espírito, mais fraca vai ficando a minha carne, e mais forte vai ficando o Espírito, e eu vou começando a ter atitudes relacionadas a essa nova criatura. Está vendo que vai muito além de frequentar uma igreja, de saber sobre tudo isso, porque às vezes eu falo sobre isso, eu conheço essa historinha desde quando eu me entendo por gente. Eu cresci numa casa de pastor, que eu ia para a escola dominical, ouvia tudo isso daí, mas faz pouco tempo que eu comecei a escolher viver dessa maneira, porque tem uma diferença em saber e escolher viver. Você pode crescer na casa de pastor, você pode crescer numa igreja, você pode frequentar uma escola bíblica, você pode ler a Bíblia, você pode fazer parte dessa igreja ou daquela outra igreja, mas o que vai te falar, o que vai mostrar se você é uma nova criatura, é se você está vivendo como uma nova criatura. Porque se você vive como controlado, conduzido pela velha criatura, na verdade você não creu em Jesus. Porque se você
crê em Jesus, você vai viver de acordo com o que Ele fala, o que Ele ensina. Dá para entender? E pessoas que tiveram um encontro com Ele ficaram tão impactados com a transformação que tiveram. E aqui vai. Jesus veio para impactar a história. Impactou tanto que, aceitando ou não aceitando, acreditando ou não acreditando, Ele conseguiu dividir a história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Até o ateu, quando vai ensinar na universidade, ele tem que falar. Quando ele vai falar sobre data, ele tem que falar antes de Cristo, depois de Cristo. Ele veio impactar a história. E ele, você sabe quando a pessoa está morrendo, a última oportunidade que ele tem para falar com alguém, as últimas palavras são as mais importantes. Diga para fulano que eu amo. Diga para fulano que eu deixei o seguro, tem seguro lá em tal lugar, a senha do banco é tal, ou se isso é irrelevante, ela faz questão, olha, fala que eu queria que você soubesse que eu sempre amei você, você foi um filho maravilhoso, você foi uma esposa maravilhosa, você foi um marido maravilhoso, você é assim, você foi um pai maravilhoso, as pessoas querem sempre, a última coisa é o principal, é a coisa principal. E eu queria falar, qual é a principal missão, ou qual é a principal mensagem que Jesus deixou, não quando Ele morreu, mas quando Ele foi assunto, quando Ele foi para o céu, antes dele voltar ao Pai. Qual foi a última palavra que Ele falou, deixou para a sua igreja? Você sabe? Qual é a missão da igreja? Qual é a missão mais importante da igreja? Você sabe? A missão da igreja mais importante, Mateus 28, 18 a 20. Você vai entender por quê. Eu vou continuar falando, eu quero falar sobre Jesus como a porta, Jesus como o caminho, Jesus como a luz. O que tudo isso produz? Porque não é essa salvação do pecado, ela é uma salvação completa. Porque às vezes você fala assim, não, o que eu estou precisando ser salvo é da violência do meu marido, é da vida infeliz que eu levo nos relacionamentos. Eu quero dizer que isso é uma consequência, isso é um fruto de uma árvore, de uma raiz chamada pecado. Eu vou falar nos próximos dias, para você perceber que às vezes você pode, mas eu tenho tantos problemas, eu queria que Jesus entrasse na minha casa, eu queria que Jesus entrasse na minha família, na minha saúde, não, tudo isso Jesus, o que uma luz vem fazer, o que o sal vem fazer, Jesus, a salvação dele é plena, é completa, mas tudo, a raiz, meu problema é a febre. Você sabe que o teu problema quando você tem febre não é a febre. A febre é uma consequência de uma infecção. E às vezes essa infecção também você precisa descobrir qual é a causa. Eu quero dizer que o pecado é a causa de da infecção do homem, da febre, ou seja, da violência, da insatisfação, de todos os problemas, da injustiça. Eu lembro uma vez que eu fiquei internado na Unicamp, primeira cirurgia que eu fui fazer do joelho, por causa de futebol e tudo, a primeira vez eu fui fazer a cirurgia lá na Unicamp, consegui lá um lugar top, tal, mas como era aquela coisa assim de amizade e tal, não tinha o lugar na ortopedia, e daí conseguiram um encaixe para mim lá, mas eu tive que ficar na oncologia infantil. Eu assim, a princípio, nem tinha muita noção, mas a hora que eu cheguei no lugar, falei, Deus, tá de brincadeira, por que aqui? Eu vi coisas ali que eu tinha acabado, eu estava com uma filhinha de acho que 1 ano, 2 anos. Eu fiquei assim, estarrecido. Eu vi crianças de todo jeito, com problemas que vocês possam imaginar, o câncer, mas o que o câncer gerava nas crianças ali.
Eu cheguei a ver mães saindo, porque eu fiquei 4 dias ali. Eu cheguei a ver mães ali saindo à noite chorando porque a menininha tinha falecido, uma menininha de 5 anos, com a coisa mais linda. E como eu fiquei 4 dias para fazer a cirurgia, eu podia me locomover, eu ficava lá esperando, então às vezes eu ia, olhava, ficava vendo, e daí eu comecei a ficar em crise. Falei, Deus, por quê, Deus? Deus, por quê? Deus, comecei a ficar bravo com Deus, comecei a ficar chateado com Deus, comecei a ficar revoltado com Deus. Chegou uma hora que eu entrei num quarto assim, tinha uma menina, coisa mais linda, parecia minha filha Ana Laura, mais loirinha, olho azul, coisa mais linda. Eu vi, fui chegando perto assim, daí a mãe virou assim, olhei assim, sem as 2 pernas, e daí eu comecei a ver vários problemas. Eu não sabia se eu voltava, se eu brincava com a mãe, eu fiquei tão meio assim, eu fiquei, eu saí quase sem chão assim. Daí aquilo foi para acabar, e eu fiquei tão assim, e Deus falou, você está revoltado comigo? Sabe com quem você precisa ficar revoltado? Isso é consequência do pecado. Toda vez que você cometer um pecado, fique revoltado com isso que se chama pecado. Porque isso é consequência do pecado. Isso não planejei isso. Não foi isso que eu tinha para o ser humano. Deus não tinha câncer planejado. Deus não tinha maremoto. Deus não tinha guerra para o ser humano. Tudo isso é consequência do pecado. Fala que a natureza geme. Romanos fala que a natureza geme, esperando ser redimida. Eu já tenho a oportunidade de ser redimido, mas vai ter um dia que eu vou ser redimido totalmente, não vou precisar presenciar mais nada. Jesus já preparou um lugar onde não haverá choro, nem morte, nem doença, nada, nenhuma tristeza, nem separação, nem guerra, nem injustiça, nada. E era isso que Deus preparou desde o começo, mas quando entrou o pecado no mundo, veio a morte. E para que nós, porque aonde abundou o pecado, aonde abunda a tristeza, aonde abundou todas essas desgraças, superabundou a graça. Quando nós nos deparamos com o pecado, com toda essa desgraça, é para nós valorizarmos muito mais a salvação em Jesus Cristo. E lá eu falei, porque a gente se revolta com Deus, e na verdade a gente precisaria se revoltar com o pecado. Mas daí a gente se revolta com o pecado de Eva, Adão, eu vou malhar Judas, sabe quem é Judas? Sou eu. Sabe quem é Eva? Sou eu, é você. Mas graças a Deus que enviou Jesus para me salvar, para salvar Marinho dele mesmo. E quando ele vem e me salva, ele me deixa uma missão. Marinho, não é só para você. Marinho, eu quero salvar a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha essa salvação completa, que comece a ter a sua história transformada. Não é só minha casa, não é só minha história, não é só da minha família. Ele quer que isso chegue no meu vizinho, nos meus primos, na minha família. Ele quer que chegue nessa cidade, porque está todo mundo precisando. Porque o meu trabalho é insuportável. Imagine se todo mundo começasse a se converter lá. Todo mundo começasse a perceber que não dá mais para ser esquentado. Que todo mundo começasse a ter domínio próprio. Todo mundo começasse a amar o próximo. Todo mundo começasse a pedir perdão na hora que faz as coisas erradas. Imagine a tua família, em casa, minha casa é o inferno. Já pensou se eles começarem a ser salvos? Pirajuí é terrível, imagine se Pirajuí começar. A gente tem estatísticas de cidades que começam a ser ganhas para Jesus. Diminuição de violência, diminuição de criminalidade, diminuição de problemas na família, diminuição. Por quê? Porque pessoas começam a conhecer Jesus e são transformadas.
Mas sabe quando isso vai começar a acontecer? Quando a igreja começar a assumir a sua missão. Entender que ser igreja é muito mais do que frequentar a igreja. Do que ser igreja é muito mais do que apenas conhecer Jesus e receber a salvação. Ai, graças a Deus, ó. Ai, e como que está na tua casa? Ai, pastor, está uma bênção, está melhorando, meu marido, não sei o quê. Ah, que legal. E aí? Esse texto, Mateus 28, 18, 20, diz: então Jesus aproximou-se deles e disse, depois, quando ele estava para ir, ele já tinha ressuscitado, ele estava para ir junto ao Pai, ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo é depois da pessoa aceitar a Jesus, depois de entender a salvação, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Puxa, Jesus, se Jesus ordena, se Jesus manda, se Jesus não é amoroso, se Jesus, que negócio é esse dele ordenar, dele ensinar coisa? Ele não, e se eu quiser seguir ele, mas continuar vivendo do jeito que eu quero, que ele, não, ele fala para a gente ir por todo mundo, batizando, falando sobre essa salvação. Não, mas olha, eu até gosto da igreja, mas eu quero continuar tendo essa vida. Não é essa vida, meu querido, você quer continuar tendo essa vida? Porque é o impostor que habita em você, que se herdou lá de Adão, que está te fazendo viver isso. É impossível. Ah não, pastor, você não pode orar lá para minha empresa, porque não está dando muito certo lá. Ah não, posso. Por que não está dando certo? Ah, porque as notas frias que eu emito estão descobrindo tudo. Os negócios lá que eu faço tudo por baixo do pano está complicando, não dá para orar. Vai lá pedir para Deus abençoar lá. Não, isso daí é o Adão, é o impostor que habita em você. Deus não abençoa isso. Pastor, não dá para você abençoar, eu estou brigando muito com a minha esposa. Você precisa agir de uma maneira diferente. Não, mas é uma mulher pedindo isso. Não, mas Deus não é isso que Deus tem para você. Hoje você gosta de uma mulher, você sendo mulher, porque é a tua identidade que foi adulterada. Isso daí não é você, na verdade. Você precisa realmente ser liberta de um sofisma que foi colocado diante de você, e que a tua natureza é assim. E aqui a igreja é para fazer isso, com todo amor, mas fazer não dá para a gente. A sociedade está começando e a igreja, não, e assim por diante. Ai pastor, está um inferno minha casa lá, um homem, está um inferno minha casa, minha esposa é isso, é aquilo, é não sei o que, tal, vai lá orar com ela, porque não sei o que, tal. Daí você depois, com o tempo, você descobre, o cara é um turrão, o cara é um adúltero, ou o cara não é um adúltero, mas o cara só pensa em dinheiro, o cara não é um homem sábio, não peraí, vem cá, tem um impostor dentro de você precisa começar a ser um bom marido, você precisa começar a ser alguém. Deus precisa salvar você de você mesmo, porque senão a gente vai continuar frequentando igreja e pedindo, vindo aqui: Deus me ajuda, abençoe minha empresa, abençoe minha família, abençoe não sei o que, mas eu continuo sendo a pessoa que não estou nem aí para os mandamentos de Deus. Vai ficar difícil. Primeira coisa, eu preciso falar: Deus, salva-me de mim mesmo. E daí, a hora que você vai perceber, isso ninguém fala. Várias curas que Jesus fez, Jesus falava: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Foi assim para a mulher adúltera. Ele amou a mulher adúltera. Ninguém te condena, mulher, não, muito menos eu. Ele não condenou, ele foi lá, acolheu, falou: não, eu não te condeno, vem cá, mas vá e não peque, não, continue vivendo essa vida,
você continuar vivendo, você pode ler dessa maneira, porque quando ele fala, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior, ele está falando, se você continuar praticando isso, coisa pior vai te acontecer. E em vários outros, eu poderia pegar vários textos aqui que Jesus cura, e fala, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Que Jesus é esse? É isso daí que ele está querendo, não só apenas, ele não quer ajeitar o nosso momento agora, vem aqui ser curado, vem aqui, mas sai daqui, tenta mudar, tenta começar a ouvir a voz dele, para de ouvir um monte de vozes aí de fora, esse sofisma, não, fui liberto hoje do sofisma, mas sai e continua ouvindo esses influencers. Sai daqui e continua com essas amizades que só te levam para o buraco. Sai daqui, tem uma conversa com o pastor, tem uma conversa com o líder, tem uma conversa com um amigo, ponta firme, e daí você desabafa, meu problema é isso, não sei o que, não, vamos fazer tudo certinho. Daí você até anima, mas sai e faz tudo de novo. Peraí, como que vai ter uma vida transformada? Na verdade, você não vai receber a salvação. Porque a salvação é o seguinte, como alcançar a misericórdia ou a salvação? Porque a salvação é por graça e misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, esse alcançará misericórdia. E daí esses que tiveram encontro com Jesus, e daí os sinais seguiam Jesus, e ele ia fazendo, essas pessoas tinham um encontro, e Jesus curava. Por exemplo, você pega a mulher samaritana que eu falei de João 4, vamos ler lá. Jesus tem um encontro com uma mulher que já tinha tido 5 relacionamentos, estava no 6º, era uma mulher que nada preenchia ela. Ele encontra Jesus, Jesus fala da água da vida, e começa a falar, realiza lá, dá revela algo dela, e ela fica, será que, começa a perguntar, mas Jesus fala, eu sou aquele que, a promessa, eu sou o Salvador, e ela fica impactada. E o que ela faz? O que ela faz, meu querido? João 4, deixa eu ver aqui. João 4, 28 a 30 e depois 39 a 42. Na NVI, coloca aí João 4, 28 a 30 e depois 39 a 42. Então, deixando o seu cântaro, depois do encontro que ele teve, que você conhece, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Meu querido, uma mulher que teve um encontro com Jesus, não fala que ela participou de 10 cultos, não fala que ela foi discipulada, não fala que ela teve um encontro, e esse encontro a impactou de uma maneira, que ela saiu, ela foi buscar água. Naquela época não era fácil pegar água,
ela foi pegar água, ela deixa a água se torna secundário. Ela sai e ela fica desesperada para quê? Para falar de Jesus. Ela sai lá e começa, gente, vocês não sabem, sabe a promessa, sabe aquele que todo mundo fala, que os profetas falaram, que Moisés falou, que é o Salvador? Eu conversei, eu acho que é ele, eu conversei. Daí fala que o povo começou, opa, será? Será que é ele? Será que é ele? Vamos lá. Fala que vários foram, e a hora que chega, ele começa a falar, todo mundo fica assim, olha, será? O senhor pode ficar mais um tempo com a gente, porque a gente está impressionado. E daí, a hora que eles encontram a mulher, fala assim, olha, agora a gente não crê apenas pelo que você falou, agora a gente acredita por causa do que nós vimos. Mas essa cidade, ou muitos samaritanos, não teriam um encontro com Jesus, se uma mulher não saísse e não fosse até uma cidade e falasse, venham ver, venham experimentar. Eu quero dizer que até os discípulos, dos 12 discípulos, teve pelo menos 2, que Jesus não foi atrás, que foram lá, os primeiros discípulos foi André e Pedro, os 2 irmãos, mas daí eles vão a Betsaida e encontram 2 amigos, isso daí está em João 1, encontra Natanael e outro lá, e daí chega para um, fala, nós encontramos aquele, e fala que André e Pedro, eles ficaram uma tarde, porque eles eram discípulos de João Batista, mas eles veem Jesus, João fala, aquele a quem eu falava, aquele é daquele que eu falava, ó, aquele é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André e Pedro ficam uma tarde com Jesus, e voltam, gente, Natanael, nós encontramos Jesus, o Messias, Jesus de Nazaré. Natanael fala assim, Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de André é qual? Vem e vê. Vem e veja. Pergunta que eu faço aqui. Você tem falado para as pessoas, vem e vê? Vem ver. Ou talvez você não tenha ficado tão motivado como a mulher samaritana e como esses discípulos. Se você não tem ficado tão motivado, talvez seja porque você não tem passado tempo com Jesus. E quando eu falo tempo, talvez você nunca ficou nenhuma tarde com Ele. Porque quem fica uma tarde com Jesus, fica tão impactado, que sai falando para todo mundo que encontra. E eu não preciso nem para Jesus. Quando você come uma comida que te deixa impactado, impressionado, você sai falando pelo menos para todo mundo que você encontra. Cara, comi num restaurante, comi numa pizzaria, tem uma pizzaria em Bauru, tem uma sorveteria em Bauru, tem não sei o que, nossa, assisti um filme, tudo que te impressiona, você faz questão de falar, pelo menos para as pessoas que você gosta. Agora, e Jesus? Talvez Jesus não esteja te impactando. Agora, se Jesus não está te impactando, eu vou falar um negócio. Você não conhece Jesus, você só está conhecendo uma igreja. Talvez você só esteja indo em lugares, mas por isso que eu estou aqui orando, a oração que o João fez, que o Senhor abra os nossos olhos. E talvez seja porque o Jesus que a gente esteja buscando não seja o Jesus que a gente precisa. Eu não encontrei Jesus ainda, por quê? Porque eu estou buscando um Jesus só para resolver meus problemas. Mas Jesus não quer resolver os problemas que você acha que são os seus problemas. Talvez você está procurando Jesus para um Jesus mágico. Mas eu quero te dar uma notícia, que mágica não existe. O mágico, na verdade, o nome dele é ilusionista. Ele te ilude. Tem um monte de igreja vendendo
um Jesus ilusionista. Jesus não é ilusionista. Jesus é real. Jesus é um Jesus que faz milagres. Mas sabe qual a diferença de mágica e milagre? Mágica não existe, ela só ilude. Milagre faz parte de processos e são resultados de fé. Fé é algo espiritual, é algo que a gente reconhece. E sabe, o primeiro passo, o milagre começa em mim, começa de dentro para fora. O primeiro a precisar de um milagre sou eu. Quando eu entendo e reconheço e creio, eu passo a começar a viver um milagre. E o primeiro milagre é a salvação. E quando eu reconheço, e quando eu recebo, e quando eu percebo, a primeira reação é eu querer falar para todo mundo. Se você não tem um desespero de falar para todo mundo, questione a tua salvação em Jesus. Questione a tua experiência. Porque se até comida e filme e qualquer aventura, nossa, eu fui e mergulhei, eu fui numa praia linda, eu fui num clube lindo, eu fui, qualquer coisa que a gente acha legal a gente compartilha. E se a gente não está compartilhando Jesus, rapaz, tem alguma coisa errada. Jesus está sendo menos que comida para a gente. Jesus está sendo menos que está sendo menos que uma roupa que a gente compra e a gente gosta de mostrar. Talvez seja por isso que a gente não experimenta milagre. O que a gente viveu hoje é uma gotinha do que a gente pode viver. Porque quando a gente começar a experimentar Jesus, nós vamos sair daqui, a gente, em vez de ir para casa, a gente vai querer passar na casa das pessoas que a gente ama para falar o que a gente experimentou aqui. A gente vai querer levar todo mundo para a célula. Você quer que eu fale? Por que eu estou fazendo essa pregação hoje? Porque nas células que estão tendo, e a igreja aqui, sobre essa palavra de salvação domingo passado, pelo que eu pude contar rapidamente aqui, nós tivemos 15 conversões. Agora pergunta, e se tivesse mais umas 50 pessoas, uns 50 visitantes novos? Eu recebi pelo menos uns 3 testemunhos das células, os que chegaram, porque muitos não chegam. Pelo menos 3 testemunhos de célula assim, essa palavra mudou a minha história na célula. E mudar a história mesmo, não é mudar a sua vida, mudar a história, a circunstância da casa, da família. Agora a pergunta é, cara, vai ficar só pra gente? A gente vai continuar aqui, tendo uma célula legal, um culto legal, e você aí, sabe o que motivou eu pregar isso daqui? Porque eu quero continuar falando sobre salvação, falando sobre Jesus, mas a gente precisa começar a trazer pessoas. A gente precisa começar a sair das 4 paredes. A gente precisa começar a experimentar e falar, porque eu, constrangido pelo pastor Mário, porque eu sou tímido, e aqui eu sei que eu falando, pastor, eu sou tímido, eu não sei o quê. O que essa mulher samaritana sabia de Jesus? Ela tentou argumentar o quê? O tanto é que ela falou, será que é aquele? Cara, eu estou indo numa igreja, eu estou indo conhecer um povo lá que, cara, você não sabe, eu vou lá, eu sinto algo extraordinário, aquilo está mexendo comigo, eu acho que ali eu estou encontrando algo para mudar a minha história, para mudar a minha vida. Ah, será? Vem ver. Você precisa pregar? No princípio não. Agora, se você já teve experiência, se você já tem, você compartilha. Mas se você está chegando, vem. Eu sentei do lado de 2 pessoas essa semana, e constrangido, eu preciso começar a falar, porque meu pai senta lá, ele senta para ser cuidado, ele sai falando. Ele está quase desmaiado, ele fica, você vai estar em alguma igreja? Posso orar com você? Você tem que voltar para Jesus. Eu fico assim, e às vezes eu fico com vergonha. Eu falei, não, sentei perto de um,
uma pessoa que eu conheci lá atrás, eu lembro. Oi, tudo bem? Sem jeito, sem saber nem por onde começar. Oi, tudo bem? Como está a tua família? Está bem? Casou? E aí? Tá frequentando alguma igreja? Eu estou indo em tal seita. Que legal. Fiquei sem. Daí ele começou a contar a história. Eu fiquei quase me evangelizando lá. Ele começou a me evangelizar, mas daí eu senti que Deus estava querendo falar comigo. Ele começou a falar o processo. O processo foi que ele estava passando por um problema no casamento, uma situação de depressão, problema no casamento, e um amigo dele que frequentava essa seita chegou para ele e começou a falar, começou a evangelizar ele, falar da solução, que a solução estava nessa seita. E ele foi, e o amigo dele deu o acompanhamento, levou tal. Hoje ele está feliz nessa seita. Falei, puxa, que legal. Então, não falei mais nada, fiquei quieto. Isso aí, fiquei assim, rapaz, você vê? A questão é essa, às vezes as pessoas estão precisando. E às vezes a gente que tem a resposta, Jesus, às vezes a gente não faz. Chega uma pessoa, daí fui sexta-feira agora. Fui levar meu carro para lavar, chegou uma outra pessoa, que inclusive já frequentou aqui muito tempo atrás. Daí, também, né, falei, e aí, tudo bem? Tá frequentando igreja? Que eu fico com medo de falar, tô ali na Assembleia, não quero pegar ninguém de outra igreja, assim, né, então. Graças a Deus, meu marido, tá indo. Foi, daí falou uma outra seita. Jesus do céu, tá difícil, hein? Tô querendo, mas o senhor não está colaborando comigo. Mas eu senti o que ele estava querendo falar comigo. Estava querendo ministrar isso. Ela falou mais ou menos isso. Eu não me adapto lá. Eu estava frequentando uma outra igreja, mas lá ele não se dava bem, não sei o quê. E chegou, daí um amigo dele, do trabalho, chamou ele para ir nesse lugar. E daí foi para esse lugar, e daí o amigo levou gente em casa, e ele foi. Agora fez todos os negócios lá, se batizou, fez tudo, agora está feliz, está praticando, e agora gente, meus filhos não gostam muito, eu também não, mas a gente está indo porque ele está feliz. Eu falei, vou esperar ele perceber que não é verdade, e logo a gente volta a conversar. Não, brincadeira, não falei, mas pensei. Mas eu estou falando para quê? Cadê a gente? Cadê eu? Cadê você? Será que essas pessoas não têm amizade com ninguém daqui? E eu quero dizer que tem muita gente que você conhece, que se você não chegar, outras pessoas estão chegando. E daí, a hora que você chegar talvez, vão falar, não, já estou feliz. Feliz segundo ela. Porque na verdade a gente sabe, talvez cheia de sofismas amanhã. Mas porque nós preferimos falar da nossa roupa. A gente prefere falar do filme legal. A gente prefere falar de tudo, menos da coisa mais importante, que é a salvação da nossa alma, daquilo que é eterno. Eu vou ler um texto para você, você aguenta? E eu vou terminar com esse texto. Posso ler um texto? Para tirar teu sono essa noite? Ezequiel, deixa eu ver aqui. Eu fui marcando os textos no WhatsApp aqui, fui fazendo. Ezequiel 3, de 18 a 21. É lógico que Deus está falando para o profeta Ezequiel, mas hoje, quem é o povo, o sacerdócio real, o povo escolhido,
a nação santa, separado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, nos tirou do império das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Quem que é esse povo? Quem que hoje é o profeta dessa geração? Somos nós. Olha aqui que Deus fala para o profeta Ezequiel, mas que serve para a igreja hoje, para mim e para você. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Vou ler de novo. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, porque ele não recebeu a salvação. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Vai aí. Se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ou não receber, não aceitar a salvação, ele morrerá por sua iniquidade, por sua escolha, mas você estará livre dessa culpa. Ou seja, se você pregar para um ímpio, o Senhor tem nos incumbido disso, e ele não aceitar, você está livre dessa culpa. Agora, se um ímpio morrer, porque você não pregou para ele, e o Senhor tem colocado pessoas no nosso caminho, ele amanhã depois morrer, você será culpado dessa morte. Dá para entender? Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça, uma pessoa já que está aqui na igreja, daí você entende um pastor, às vezes pregando, ou chamando na chincha algumas pessoas, falando, filho, não faz isso, não faz aquilo. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele, porque você não advertiu aquele justo, aquela pessoa que estava na igreja, filho, mas está começando a dar as mancadas, você não, filho, cuidado. Se porém você advertir o justo e ele não pecar, certamente viverá porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. Meu querido, é um texto muito sério. Quem achou sério esse texto? Quem já conhecia esse texto? Bastante gente. Então, meu querido, o Senhor deixou a gente vai continuar prosseguindo em conhecer Jesus. Mas, mais do que conhecer, a gente precisa conhecer. Você tinha separado vários textos. Você percebe lá, esses dias eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela só foi até Jesus com aquela fé, porque ela ouviu falar de Jesus. As pessoas iam até Jesus na época dele, porque as pessoas falavam de Jesus. Porque as pessoas iam até Jesus, um dia os guardas foram prender Jesus. Os guardas foram prender com ordem expressa. Você tem que prender, traz aquele Jesus. Eles voltaram sem Jesus. O rei lá ficou, que é isso? Por que não trouxeram? Nunca ninguém falou como ele fala. Se quiser castigar nós, mas não dá. Testemunhando para o superior. Olha, ele fala de uma maneira extraordinária. Ele muda a nossa história. O cego, fala de 2 cegos que ele curou ali. Daí esses cegos, todo mundo começou a ver e ficar assim, nossa, será que esses são os cegos que ficavam pedindo esmola aqui? Mas quem fez isso? Foi Jesus. As pessoas saíam falando, foi Jesus. Por isso que, o que você acha que faria um homem da posição de Zaqueu sair e subir até numa árvore que tinha espinho, pagar cada mico?
Era porque elas ouviam falar sobre Jesus. As pessoas que iam tendo experiência falavam uma para a outra. Porque a igreja primitiva cresceu tanto? Porque elas falavam sobre Jesus, o Jesus ressurreto, o Jesus crucificado, o Jesus que sarava, curava. Hoje a igreja está assim. Qual é a função da igreja? Ir na igreja. Por isso que as igrejas são assim. Porque fala, a gente quer ver cura. Você quer ver cura? Você quer ver milagre? Você quer ver sinais e maravilhas? Fala, e esses sinais seguirão aos que creem. Não, esses sinais vão fazer o quê? Você já viu alguma coisa seguir algo parado? Esses sinais seguirão aos que creem. Porque os que creem estariam obedecendo, porque antes de falar, esses sinais seguirão, Jesus falou assim, vão por todo mundo, preguem o evangelho, daí sim, e esses sinais seguirão, todo aquele que se dispõe a ir, pregar, falar, testemunhar, pode ter certeza que na medida que ele vai ali na esquina, na medida que ele fala para alguém, pode ter certeza, ele está crendo nessa promessa, pode orar, que vai ter cura, pode orar que vai ter libertação, pode porque ele está indo porque ele crê, e daí tem uma promessa para você, e esses sinais seguirão aos que creem. Se essa igreja começar a ir, pode esperar sinais e maravilhas, porque nós estaremos indo, não por causa de um pastor, não por causa de uma igreja, mas porque nós cremos que nós temos um Senhor que nos deixou uma ordem, vão por todo mundo. Qual é o nosso mundo? Hoje o mundo está... Não, hoje qual é o nosso mundo? É a nossa casa, é a nossa vizinhança, é o nosso trabalho, são essas pessoas. Comece a ir, comece a falar, comece a testemunhar, vem e vê, que a hora que você chegar aqui, o teu vizinho, já pensou se ele chegou hoje aqui, o teu vizinho é um desses que está deprimido, cheio de sofisma, se ele entrasse hoje aqui, ele ia falar assim, cara, esse pastor está falando, parece que é comigo. Ele ia vir aqui, ia receber uma oração, talvez ele nunca mais ia sair daqui. Mas por que ele não veio? Talvez porque você não convidou, porque você não falou. Que nós possamos começar a fazer, a falar, a cumprir a missão da igreja, para assim viver. Enquanto nós fazemos isso, as demais coisas, tudo isso que às vezes a gente fica, por que você vai na igreja? Para melhorar meu casamento. Eu vou na igreja porque eu estou com um problema. Começa a fazer, começa a obedecer ao Senhor, comece a conhecer Ele. Que é a hora que você olhar para, cadê? Eu nem lembro mais porque eu ia na igreja. Por que você vai hoje na igreja? Eu vou para glorificar esse Deus que mudou a minha história. Eu vou para testemunhar desse Jesus maravilhoso, incomparável. Vai mudar, daí você vai, por que você ia? Nem lembro. Antigamente acho que por causa, hoje é porque eu entendi. Realmente por causa de Jesus, eu vou por causa daquele que veio me salvar, veio salvar o mundo, e hoje eu sou um cooperador com Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Levante no teu lugar, só quero orar com você para nós encerrarmos.